sobre isso. Porque muitas coisas têm acontecido no meio cristão, no meio evangélico. E as pessoas têm comido comida estragada, porque quando elas comem, não comem constantemente, comem de vez em quando. Você pode olhar aí do lado, tem muitos lugares vazios. Porque quando nós estamos em dificuldade, em situações difíceis, a nossa tendência é buscar a Deus. Quando as coisas estão bem, estamos tranquilos, aí já não se torna mais uma prioridade buscar a Deus. Eu vou se eu tiver tempo. Se não tiver mais nada para fazer. E quando nós entendemos, nós vamos falar um pouquinho de maturidade. Nós não fazemos essas trocas. Nós não deixamos de buscar a Deus, independente se estamos bem financeiramente, estamos bem no casamento, estamos bem no trabalho, estamos com a vida tranquila. Nós continuamos a buscar a Deus, continuamos a ser gratos a Deus, continuamos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém, queridos? Então, cuidado. Se alimente constantemente da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Essa semana nós lemos a carta de 1 Timóteo. Nessa segunda semana nós vamos ler a carta de 2 Timóteo. E depois nós vamos continuar lendo as cartas do Novo Testamento. É um capítulo pequeno, nós vamos ler todo ele. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Amém? Obrigado. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Em outras versões diz para fábulas. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Em outras diz libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Enviei Tíquico a Éfaso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém.
Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trofimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor. Papai querido, esta é a tua palavra. Nesta noite, Senhor, de uma forma especial, fala com cada um de nós. O Senhor sabe que realmente precisamos ouvir a Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, não somente ouvir a Tua palavra, mas praticá-la, Senhor. Senhor, todo pensamento contrário à Tua palavra, Senhor, todo espírito de altivez, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a Tua primazia neste lugar. Espírito Santo de Deus, como nós clamamos aqui, seja presente, Senhor, em cada coração, em cada mente, em cada alma, para que possamos, ó Deus, entender e compreender a Tua palavra, Senhor, de uma forma especial. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Queridos, Paulo agora, o apóstolo Paulo não está mais numa casa alugada, vivendo com um guarda na sua porta, onde tem liberdade de receber os irmãos, conversar. Depois do acontecimento onde Nero coloca fogo em Roma, e o interessante é que a data que os estudiosos dizem que foi no mês de julho que Nero colocou fogo em Roma, e esse fogo durou do dia 17 ao dia 24. Que dia que é hoje? 24. Então a cidade queimou todos esses dias. Então nós sabemos pela história que algumas vilas, alguns bairros de Roma, onde moravam os judeus, ficou sem ser atingido pelo fogo. E Nero se levantou contra a igreja. E como Paulo era um dos líderes da igreja, ele já estava livre. E começou uma caçada para prender novamente Paulo. Agora, desta vez, ele está preso. Mas ele está agora numa prisão subterrânea, numa masmorra, onde a maioria dos presos saíam de lá com lepra, porque havia sujeira, um lugar úmido, escuro. E a Bíblia vai nos dizer que Onesíforo teve que procurar em várias prisões em Roma para achar onde estava Paulo. Mas, mesmo nessa situação, Paulo não esqueceu da igreja, não esqueceu do seu filho na fé, Timóteo. E ele vai escrever para ele, e dando orientações. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar nesta noite, coloca para mim, Roberto. É uma imagem chocante. A santa palavra pregada hoje, em benefício próprio, infelizmente, estão fazendo mau uso da palavra de Deus. Estão pregando com fins de enriquecimento próprio, onde estão tentando fazer o seu próprio reino. Não estão se importando com o que Cristo realizou por nós na cruz. O homem se levantou de uma forma a enganar o povo, de tal maneira, de tal jeito, onde o povo começa a ser enganado por fábulas, por mitos, e onde eles não querem mais ouvir a sã doutrina. Tem muitas igrejas que já não pregam mais sobre pecado. Tem muitas igrejas que já não pregam mais sobre arrependimento. Não pregam mais sobre vida santa. Porque isso não enche as igrejas. Se nós fizéssemos campanha aos domingos, a nossa igreja estava cheia. Não ia faltar lugar para as pessoas virem aqui. Se nós pregássemos sobre prosperidade, ia faltar lugar para as pessoas estarem aqui. Mas nós não vamos nos vender. Nós não vamos pregar o que as pessoas querem ouvir. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Amém, queridos?
Eu queria colocar alguns nomes de algumas igrejas para que você pensasse comigo. Passa aí. Olha aí. Descapetamento total. Olha. Total. É uma palavra até difícil de dizer, né? Quer dizer, tirar os capetas que todo mundo tem. Certo? Os demônios que todo mundo tem. Orações fortes contra macumba, bruxaria, feitiçaria, saravá, reza de São Capiano. Se nós colocássemos uma placa dessa aí na frente, em japonês, em inglês, talvez entraria um monte de gente aí, né? E a gente pegava uma sexta-feira e fazia uma reza bem forte, umas orações bem fortes. Aí muita gente estaria aí para receber uma reza forte. Vamos lá. Igreja Evangélica Pentecostal Cristã. Ore com moderação. Eu coloquei lá uma pergunta. Qual a base bíblica que essa pessoa encontrou para colocar uma placa dessa? Se a Bíblia fala orar sem cessar, constantemente, como que a pessoa vai colocar? Ore com moderação. Será que faz mal orar todo dia? Então tem que ser 2 vezes ao dia, não pode ser mais do que 1 vez ao dia, porque senão vai causar mal para mim, para você. Próxima. Essa é demais. Vendo igreja evangélica completa, ou troco por um carro. A que ponto, queridos, chegou o descaso com a palavra de Deus? Hoje as pessoas não querem mais ouvir a verdade, não querem ouvir de transformação, de libertação, de mudança de caráter, de mudança de atitudes. Querem ouvir palavras de encorajamento. Pessoa é como se fosse uma injeção de ânimo, vem aos domingos no culto e aí ela quer sair daqui plugada para aguentar uma semana. Aí chegou no sábado à tarde, já está acabando a energia, então no outro domingo tem que aparecer aqui de novo para receber uma outra injeção de ânimo, dizer, o Senhor está com você, Ele vai à frente, Ele quebra as barreiras. Isso é tudo verdade. Mas só isso não adianta. A Bíblia diz que Deus é justo juiz. E nós vamos receber o que eu e você estamos plantando. Não adianta você plantar laranja e querer colher figos. Não adianta você plantar melão e querer colher tangerina. Você vai plantar e vai receber e vai colher aquilo que você plantou. E a Bíblia vai mais longe para mim, para você, e diz, de Deus não se zomba. Quantas pessoas têm zombado no nome de Deus aí fora? Quantas pessoas têm levado Deus empurrando com a barriga? Achando que Deus é um mordomo, achando que Deus é motivo de troca, que Deus faz barganha com o homem, que Deus ele está pronto a nos servir a hora que nós fizermos uma oração. Tem pessoas determinando o que Deus deve fazer. Eu determino em nome de Jesus que vai ser assim. Como que a criatura pode dizer ao Criador, faça isso, faça aquilo? Hoje nós estamos vivendo situações tão difíceis. Por isso que Paulo estava tão preocupado com Timóteo. Deixou Timóteo num lugar em Éfeso onde existia naquele tempo o maior templo de adoração naquela cidade. Onde as pessoas iam ali adorar a deusa Diana, se prostravam ali. Onde tinha as sacerdotisas culturais, onde os homens se prostituíam com elas na escadaria do templo. Onde Paulo começou a pregar e as pessoas deixaram de comprar a estatueta ou a imagem de Diana, tanto é que se levantou aqueles
aquelas pessoas que mexiam com essa arte para expulsar Paulo dali, porque o comércio dele estava ficando ruim. Hoje estão fazendo comércio dentro da casa de Deus. Hoje estão falando de promessas que Deus nunca disse na sua palavra. Hoje estão enganando o povo, dizendo palavras bonitas, mas que não geram vidas, que não geram transformações em mim e em você. Amém, queridos? Vai lá. Segundo, saiba que quando decidirmos viver a palavra de Deus, muitos vão nos abandonar. Paulo, o homem que mais escreveu cartas do Novo Testamento, pessoa que fez viagem missionária, que foi apedrejado, que se desgastou, que se doou. Mas quando ele estava em dificuldade, o que aconteceu? O texto vai dizer: todos me abandonaram. Não ficou um, na verdade ficou um só, Lucas com ele, o médico Lucas. O resto todos abandonaram. Já pensou quantas igrejas na vida de Paulo ele começou um trabalho? Já pensou quantas vezes ele teve que passar por situações difíceis, naufrágio, para pregar a palavra de Deus? Ele vai dizer: eu não fui pregar aonde já tinha uma igreja, onde já tinha falado do Evangelho de Cristo. Eu fiz de tudo para ir num lugar onde as pessoas não tinham ouvido ainda. O grande apóstolo Paulo, onde é o maior de todos os teólogos da palavra de Deus, que trabalhou incessantemente para levar a palavra de Deus, agora ele está numa situação difícil, agora ele precisa da ajuda, agora ele está abandonado, mas ninguém vai lá, ninguém vai atrás. E quando ele vai se apresentar a César para se defender, não tem ninguém no tribunal para apoiá-lo. Saiba que quando eu e você decidimos viver a palavra de Deus, aqueles amigos vão te abandonar. Porque você não vai pensar mais a mesma coisa. Você não vai fazer a mesma coisa. Você não vai conversar a mesma conversa. Os pensamentos não vão bater. Essas pessoas vão deixar de caminhar conosco, essas pessoas vão deixar de visitar a nossa casa, essas pessoas vão deixar de fazer churrasco conosco. Por quê? Nós decidimos viver a vida, a palavra de Deus, real e verdadeira na nossa vida. Nós não vamos mais ficar com um pé no mundo e um pé na igreja. A nossa mente não vai ser mais mente dividida. Nós não vamos mais ficar com uma onda do mar. Nós vamos sempre ter Jesus Cristo como o alvo da nossa vida. Quando eu e você decidimos viver isso, esses amigos vão nos abandonar. Esses amigos vão nos deixar. Porque quando você é amigo de uma pessoa e você não confronta essa pessoa, ela fica bem do seu lado. Quando você é amigo de uma pessoa e você não fala a verdade para ela, você é amigo dela. O pecado, quando você mostra as falhas, quando você diz, você precisa mudar de vida, você precisa tomar uma atitude na sua vida, você precisa decidir aonde você quer chegar. Olhe a sua vida como você está vivendo. Quando nós não fazemos isso, nós temos amigos. E os amigos querem estar conosco. Mas a partir do momento que eu diz assim, olha, eu decidi servir a Jesus. E a minha vida eu entreguei a Ele. E agora o meu tempo é para Ele. E agora o meu domingo é dele. E agora eu vivo para Ele.
essas pessoas vão dizer, virou um tapado. Virou uma pessoa que vai agora todo domingo para a igreja. Não tem mais tempo para a gente. Saiba que quando eu e você decidimos viver para Deus, só vai ficar as pessoas que realmente nos amam e querem o nosso bem. As pessoas que realmente querem ver o nosso crescimento. Pessoas que vão se alegrar quando nós estamos no mundo destruídos e nós encontramos o caminho de Cristo, essas pessoas vão se alegrar conosco. Mas aqueles que são amigos por um interesse, porque nós podemos fazer alguma coisa, ou porque nós temos influência em determinadas situações, ou porque nós temos habilidades em algumas áreas. A partir do momento que eu e você decidimos viver conforme a palavra de Deus, essas pessoas vão nos abandonar. Paulo vai dizer que essas pessoas vão se opor à verdade de Cristo. Porque elas não querem ouvir a verdade. Elas não querem mudar de vida. Elas querem continuar vivendo a vida do jeito que a sociedade prega, do jeito que as novelas ensinam, do jeito que os filmes de Hollywood têm o seu roteiro, do jeito que a mídia lança moda através dos filmes, corte de cabelos, nome de roupas de marcas famosas. Quando nós decidimos colocar Deus, a pessoa de Cristo, em primeiro lugar, aqueles amigos vão embora e vão nos deixar só. Paulo experimentou isso. Você já pensou quantas pessoas Paulo levou ao conhecimento do Evangelho? Você já pensou quantos quilômetros ele navegou para pregar a palavra de Deus a essas igrejas? Os sofrimentos que ele passou, prisões que ele passou, apedrejamento que ele passou. E essas pessoas se levantaram e foram embora. E quando ele mais precisava, essas pessoas o abandonaram. Você vai reconhecer um amigo quando você está lá embaixo. Quando você não pode oferecer nada a ele. E ele continua do seu lado. Ele estende a mão. Ele fala, nós vamos até o fim. Esse é o verdadeiro amigo. Mas se ele te deixar, se ela te deixar, ele foi apenas um colega, um conhecido. Amém, queridos? Muito bem, vamos seguir. Muitas vezes, por imaturidade, cometemos erros. Paulo vai dizer aqui a Timóteo para levar Marcos com ele. E eu quero ler Atos dos Apóstolos com você, para que você entenda o que ele está dizendo aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 36. Atos dos Apóstolos, volte um pouquinho, no Novo Testamento, depois de João. Capítulo 15, verso de número 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram
desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendados pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Na primeira viagem missionária está Barnabé com seu sobrinho Marcos e Paulo. A Bíblia não fala o motivo, mas João Marcos saiu no meio da viagem e voltou para sua casa. E eles estão agora preparando a segunda viagem missionária, mas quando Barnabé fala, vamos levar Marcos, Paulo fala, não, ele pisou na bola com a gente, nos deixou no meio do caminho, no meio da viagem ele nos abandonou. Como, Barnabé, você quer levar esse menino de volta? Quer levar esse menino com a gente? Ele eu não vou, com ele eu não vou. Se você quiser continuar, você vai continuar sozinho. Paulo agora escolhe um novo parceiro missionário para viajar, escolhe Silas. Barnabé, como é do seu coração, pegou Marcos e foi para Chipre com Marcos. Quando Paulo está escrevendo a carta de 2 Timóteo, ele vai dar as orientações a Timóteo e vai pedir a sua capa, vai pedir os seus livros e principalmente os pergaminhos. Ele vai dizer assim, traz Marcos com você, porque ele me é muito útil ao ministério. Quantas vezes eu e você não erramos por falta de conhecimento, de maturidade? Quantas vezes nós falamos coisas que nós ouvimos outro falar, nós não fomos pesquisar na palavra de Deus, e muitas vezes, às vezes matamos a pessoa, ou por nosso radicalismo, ou por nosso crentez, ou por nossa, de acreditarmos que nós ouvimos. Por isso que toda vez que nós pregamos aqui, nós dizemos, olha, cuidado com o que você vê na internet, com o que você ouve na internet, e aí você sai propagando isso aí para fora. E muitas vezes não é verdade. É uma pessoa com má intenção, uma pessoa com pensamentos egoístas, joga algo lá que é de interesse de muitas pessoas, e isso vira como se fosse uma verdade. E muitas vezes nós, imaturamente, prejudicamos pessoas, machucamos pessoas. Muitas vezes nós não entendemos as pessoas e nós fazemos julgamentos a partir de nós. Ah, se fosse eu, não faria assim. Mas é você, sou eu. Agora a situação envolve outra pessoa. Agora a situação envolve outra situação. E nós precisamos saber e conhecer que o ser humano é um universo. E cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem as suas dificuldades. Talvez algo para você é tão fácil, para mim é tão difícil. Alguma coisa para mim é tão fácil realizar, mas para você é tão difícil. Porque nós julgamos a partir de nós. Ah, eu não faria assim. Mas você, eu. Mas nós não conhecemos e não entendemos o outro. Falta-nos compaixão. Falta-nos crescimento. Falta-nos maturidade. Se Paulo fosse buscar saber o que aconteceu, João Marcos, por que você foi? Simplesmente viu uma coisa: ele nos abandonou. Não merece outra chance. Não vou levá-lo. E a Bíblia vai dizer que tiveram uma calorosa discussão. Foi forte. E muitas vezes nós discutimos por coisa pouca. Muitas vezes nós discutimos porque nós temos um entendimento diferente. Não paramos para ouvir o outro. Não queremos saber da dificuldade do outro. Nós não entendemos o outro. Queremos ser entendidos. Não perdoamos, mas queremos ser perdoados.
Não ajudamos, mas queremos ser ajudados. Não servimos, mas queremos ser servidos. Muitas vezes, por imaturidade, cometemos erros. Cometemos erros no início do nosso casamento. Cometemos erros no início do ministério. Cometemos erros no início do nosso trabalho. Cometemos erros no início de uma amizade, no início de um namoro. Porque muitas vezes nós entramos egoístamente, pensando em nós. Pensamos no que eu vou ser ajudado, no que eu vou ser abençoado, o que vão fazer por mim. Mas eu não estou disposto a fazer nada. Eu quero ser servido. Se você está numa igreja limpinha, cheirosinha, é porque alguém veio no meio de semana aqui e limpou os banheiros, limpou o chão, passou aspirador, para que você desfrutasse. E quantas vezes você se dispôs? Eu quero fazer parte, pastor. Muitas vezes erramos por falta de imaturidade, de maturidade. É hora de crescermos. É hora de dizermos, eu sou o primeiro. Eu quero fazer parte. Conta comigo, pastor. O que precisa? Nós ensinamos, por exemplo, eu faço parte de uma célula na limpeza da igreja. Você sabia? Quando vem cortar um mato, se eu não venho no dia, eu venho depois. Quantas vezes eu fiz a limpeza da igreja sozinho, porque os irmãos não podiam? Se eu não for o exemplo de vocês, como eu vou poder dizer para vocês, façam isso? Muitos anos da minha vida, eu abri a minha casa para uma célula. Na verdade, não era uma casa, era um apartamento de 40 metros quadrados. Então eu posso chegar para vocês e dizer, querido irmão, querida irmã, você pode abrir a sua casa para receber uma célula? Muitas vezes, nós temos pensamentos egoístas. Muitas vezes, falamos coisas que não deveríamos fazer. Muitas vezes, tomamos atitudes que não deveríamos tomar. O velho apóstolo Paulo, sabendo que está no corredor da morte, ele sabe que ele vai morrer. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A minha vida está sendo derramada como vinho na presença de Deus. Eu sei que para mim falta pouco tempo. Aí ele vai começar a ver os erros que ele cometeu. Eu fui injusto com Marcos. Traz ele para mim. Eu quero acertar a situação. Quero dizer para ele que eu errei. Muitas vezes cometemos erros por imaturidade. Amém, queridos? Tudo bem. Para terminarmos. Se tivermos de sofrer, seja por amor a Cristo e pregar a sua palavra. Paulo está sofrendo simplesmente porque é um pregador da palavra de Deus. Está sofrendo porque é o líder religioso e Nero agora se levantou contra os cristãos e o prendeu e o jogou naquela masmorra. Por pregar a palavra, ele está sofrendo. E ele fala para Timóteo, sofre junto comigo. Ele sabe e está dizendo para Timóteo, não é fácil
pregar a palavra de Deus. Muitas vezes o líder ele vai ficar sozinho, solitário. Porque tem coisas que ele não pode abrir o coração para qualquer um. Porque senão as palavras dele vão ser usadas contra ele mesmo. E ele vai dizer: cumpre o seu papel de evangelista, Timóteo. Deus te chamou, Deus te comissionou, nós colocamos a mão sobre você, abençoamos você. E quando você for separar outra pessoa, não vai colocar a mão assim sem pensar. Veja primeiro como é a pessoa. Porque se ele é um imaturo ou se é novo na fé, ele pode se ensoberbecer e matar a igreja. Ele tem que ser homem, marido de uma só mulher, um homem temperado. Tem que ser uma pessoa que eduque bem os seus filhos nos caminhos do Senhor, que não seja agarrado ao dinheiro. E aí experimente ele primeiro, depois você coloca a mão sobre ele. Tem muita gente sofrendo porque não conseguiu sonhos. Tem muita gente sofrendo porque não conseguiu o amor da sua vida, o homem da sua vida, a mulher da sua vida. Tem muita gente sofrendo porque não chegou ao topo onde queria chegar. Tem muita gente sofrendo porque não teve a conquista financeira que gostaria de ter. Mas se tivermos que sofrermos, que seja por amor a Cristo, de fazer a obra de Deus. Porque o amor de uma mulher se vai, o amor de um homem se vai. Às vezes vai encontrar um mais bonito, ou mais forte, ou mais rico do que você, mais bela do que você. E vai te deixar, vai te abandonar. Os filhos que nós criamos com tanto amor e carinho, que trabalhamos, que nos esforçamos, um dia vai encontrar o amor da sua vida, a mulher da sua vida, o homem da sua vida, e vai nos abandonar. E às vezes vai até nos esquecer, se a família do lado de lá o tratar melhor, a tratá-la melhor. E às vezes vai ficar meses sem ligar para nós. Se tivermos que sofrer, que não seja pelos filhos, que não seja por um homem, que não seja por uma mulher, que não seja por um sonho que não foi conquistado, por não ter o carro que queria, por não ter a faculdade que tanto queria ter feito, por não ter o corpo que queria ter. Se tiver que sofrer, sofre por amor a Cristo, de pregar a palavra. Porque naquele dia Ele vai olhar para mim, para você. O que vai importar é o que eu e você fizemos para Ele. É o que a Bíblia diz. O tesouro que nós ajuntamos no céu. Não que as conquistas que nós tivemos na terra. Ou as faculdades que completamos aqui. A roupa de marca que nós vestimos. Ou a casa onde nós moramos. Ou o carro que nós andamos. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é o que eu e você fizemos com o Filho dele. Qual o valor que Ele deu, que eu e você demos à obra redentora de Jesus Cristo. Se tiver que sofrer, que seja o sofrimento real e verdadeiro, por dizer, eu amo a Cristo, e vou viver com Ele o resto da minha vida, até o meu último fôlego de vida, que as coisas desse mundo vão passar. A minha beleza e a sua beleza vão passar. Esse corpinho vai enrugar. Esses cabelinhos vão cair. O vigor que você tem no corpo hoje, daqui 20, 30 anos, não vai ser o mesmo.
o nosso corpo ou vai ser cremado, ou vai ser devorado pela terra. Mas o nosso espírito vai voltar para Deus. Que seja para ouvir do Senhor: seja bem-vindos, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Cear com o Cordeiro Santo, se alegrar, ser um adorador na presença dele, junto com os anjos, junto com os 24 anciões, que diz incessantemente, todos os dias, a todos os instantes: Santo, 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 Santo. Dá uma salva de palmas, Senhor, porque Ele merece. Queria que você ficasse de pé, por favor. Pastor Jim está aí com a Keiko-san.